Você tem 7 dias para se arrepender ou está perdendo a última chance de resolver a sua vida financeira de uma vez por todas. Crédito do trabalhador, nome bonito, carregado de significado simbólico. Mas o que é isso? É bom? O governo está tentando te ajudar ou vender o seu futuro por migalhas? Como conseguir esse empréstimo? E o mais importante, vale a pena? Comenta aqui o que você acha de abrir mão dos seus direitos sobre a rescisão e o FGTS em troca de uma dívida longa e bem salgada. Será que você vai ter emprego até pagar a última parcela? Meu amigo, minha amiga, hoje é com emoção. Todas essas perguntas e muito mais nós vamos responder hoje, porque esse assunto ele afeta a sua mesa, a sua conta e a nossa vida. Antes de seguirmos adiante, é importante relembrarmos que país é esse. Olha, no Brasil que eu vivo, eu acredito que é o mesmo Brasil que você vive. E no Brasil que eu vivo, tem pai que troca salário por cachaça, tem filhos que vendem os bens da casa em troca de drogas, tem trabalhador que usa o cheque especial como parte do salário do mês. Tem idoso que só consegue uma dentadura se vender o seu voto. Aliás, isso explica muita coisa, né? Tem também marido que torra o dinheiro da família, o dinheiro do mercado, com apostas esportivas. Sabe as bet? Pois é. E também tem a esposa recatada, que parcela todo o seu salário em comprinhas da Shopee. E sabe o que todas essas realidades têm em comum? Todos eles moram no mesmo barraco. Sim, o Brasil. Um Brasil que todo ano tem enchente nova no mesmo CEP, onde basta uma tragédia para quem não tem nada perder tudo. Aí eu te faço 2 perguntas simples. Qual é a primeira garantia que o governo libera assim que acontece uma desgraça, uma tragédia, uma catástrofe? Ele libera o FGTS. E o que te salva quando você é demitido sem justa causa? A rescisão e o FGTS. E é exatamente isso que está em jogo nesse crédito do trabalhador, empréstimo consignado. Ok, já estamos na mesma página. Então vamos abordar as principais informações sobre esse programa, porque depois desse vídeo você vai saber exatamente, tintim por tintim, o que está em jogo, quais são as vantagens, as desvantagens, o que está escondido por trás disso tudo, ok? Vamos começar pela base legal. Aqui, se você quiser, pode tirar um print, tá? Dessas medidas provisórias. Então, assim, isso é uma medida que o governo implementou, que ainda não é definitivo, tá? Existe, a gente vai falar sobre as expectativas desse programa, qual é a ideia, né, que justifica esse projeto, mas depois de um certo tempo ela vai ter que ser aprovada pela Câmara de Deputados, senão ela vai perder validade, ok? Então, se você quiser consultar exatamente essas informações que eu vou passar para você aqui agora, você pode tirar um print e consultar as bases legais, tá certo? Tudo que a gente vai falar foi tirado dessas bases aí. Como é feito o acesso a esse crédito? É direto no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Então, esse programa ele visa atender quem tem carteira assinada. Então você consegue pegar o aplicativo, todo mundo hoje está dentro do e-social, então todas as contabilidades já estão atualizadas com isso. Então você pode, assim que você entrar no trabalho, depois de certo tempo, você pode ir lá e consultar se você já tem ofertas de empréstimos, tá? Então, se você quiser acessar, é só você baixar esse aplicativo aí e acessar. O acesso costuma ser pelo gov.br, costuma acessar a maior parte dos aplicativos do governo, tá bom? Tipos de crédito. O crédito disponibilizado nesse programa é o crédito consignado privado com descontos em folha via social. Ou seja, você vai ter um desconto na folha de pagamento. Antes desse dinheiro ser entregue em suas mãos, né, antes do empregador para pagar o empregado, ele vai ser descontado e destinado ao banco que concedeu o empréstimo. Então, o empregado já recebe a parte descontada. Garantias utilizadas. As garantias para concessão desse empréstimo é até 10% do salário do FGTS que você acumulou ao longo
longo do período. Então, mesmo que seja um saldo, né, de vários empregos, né, que a pessoa saiu, né, ela pediu demissão, ou seja, ela não conseguiu sacar o FGTS ainda, ela consegue utilizar até 10% de todo esse saldo que está disponível lá no FGTS, mais a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa, ou seja, a multa rescisória. Então, quando a pessoa é mandada embora, ela costuma receber uma rescisão que inclui a multa rescisória de 40% sobre o saldo do FGTS dentro daquele emprego. Então, a pessoa recebe essa multa. É um bom dinheiro, costuma ser um valor bem expressivo na rescisão do empregado. Então, ele abre mão desse valor de 40% sobre o saldo do FGTS até a data de demissão nessa contratação desse empréstimo aí consignado, tá? Então, fica bem atento com isso, tá? Margem consignável. Você pode pedir um empréstimo onde a parcela seja no valor de até 35% do salário bruto. E isso é um perigo, porque o empregado ele recebe no seu contra-cheque diversos descontos, dentre eles INSS, possivelmente imposto de renda, desconto de vale transporte, dentre outros. Se o empregado pede vale, por exemplo, ele pode ser descontado disso também, sendo que esse empréstimo, essa parcela do empréstimo, ela pode ir até 35% do salário bruto, ou seja, antes desses descontos. Então, por exemplo, se a pessoa recebe R$2.000 de salário e ela tem R$500 de desconto, ela vai receber, e ela tem uma parcela do empréstimo aqui vamos arredondar aqui, de R$300, por exemplo, R$300 de parcela, ela vai receber R$2.000 menos 500 dos descontos menos 300. Então, vai sobrar para ela R$1.200. Então, isso é um perigo, tá? Fica atento com isso. Público-alvo seriam todos os trabalhadores com carteira assinada, incluindo domésticos e rurais. Então, se você tem carteira assinada, tem essa possibilidade. Se você está trabalhando de forma informal, você não tem como acessar essa linha de crédito, ok? A taxa de juros média, pela análise que eu fiz, ela gira em torno de 1,6%, indo até 3,17% ao mês. E isso depende do banco e do perfil da pessoa. Então, se o nome está sujo, se não está... Uma coisa interessante desse empréstimo é que ele independe se a pessoa tem o nome sujo ou não. Eu vou dizer até o final do vídeo quando é que vale a pena. Então fica muito atento. Prazo máximo de pagamento. É uma vida praticamente, né? 96 meses, 8 anos. E aí o problema tá na taxa de juros, né? Os empréstimos eles não são de valores tão altos assim, né? Na grande média, a gente vai abordar esse número aqui. Na grande maioria das vezes o valor não é tão alto assim. E você estica, então o valor final que você paga fica muito alto. E um dos princípios da educação financeira é você ter um custo mensal baixo em relação ao valor que você recebe de faturamento. E então colocar mais essa parcela durante tanto tempo compromete projetos, sonhos futuros, entende? Valor médio por contrato. Esse levantamento foi feito em março de 2025, né? Eu estou gravando esse vídeo em abril, então isso pode ter alterado na época que você está vendo esse vídeo. Mas até esse momento a média está em torno de R$ 6.240. Você pode ver que não é um valor tão alto assim. O valor da parcela média está girando em R$ 359,20. Volume emprestado. Até abril de 2025, o valor ficou em 2,8 bilhões. 2,8 bilhões de reais foram contratados nesse empréstimo até esse momento. E aí a gente vai abordar alguns aspectos críticos dessa injeção de dinheiro na economia brasileira. Total de contratos até abril de 2025. 453 mil contratos. Provavelmente 453 mil pessoas contrataram um empréstimo aqui desse projeto, né? Esse programa do crédito do trabalhador. Bancos participantes são 80 instituições, incluindo Caixa, Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, PAN, Fintechs e cooperativas. Então é provável que o seu banco esteja incluído nesse programa, tá? Até porque essas instituições elas já estavam cadastradas no sistema do E-Social e da Caixa Econômica há um tempo já. Isso já é uma coisa que você não trabalha lá há muito tempo. Então a transição foi muito simples, não é provável que o seu banco esteja aqui, tá? Como é que funciona em caso de demissão? A parcela é suspensa temporariamente e o banco usa as garantias da FGTS e da multa rescisória até que você consiga um novo emprego, se não baixar todas as parcelas restantes. Então tem que ver como é que vai ficar isso aí, tá? Você já tem que fazer uma conta já contando com uma possível demissão. A gente vai falar sobre isso também, tá? O risco disso acontecer em médio prazo, tá? FGTS. O FGTS pode ser consumido antes da demissão
emissão, comprometendo a reserva futura. Foco do programa apresentado até o momento: brasileiro que tem carteira assinada possa trocar dívidas caras, cheque especial, cartão de crédito, por créditos mais baratos, porque tem um volume muito grande de inadimplência. Então a ideia é fazer essa troca. Só que isso tem um outro sentido, né? O banco às vezes ele tem um calote e a dívida está quase perdida. Ao invés de ele fazer uma proposta para o cidadão que contraiu o empréstimo que está dando calote, ao invés de ele fazer uma proposta com valor reduzido, ele pode pegar a parte lá do FGTS, que já é uma dívida garantida. Então o empregado vai estar pagando o banco com o dinheiro do empréstimo e vai estar pagando o banco com garantias depois, caso ele não cumpra com os pagamentos, né, no futuro. Então é uma situação que, apesar dessa justificativa, me parece que é muito melhor para o banco do que para o empregado, tá? O risco maior aqui é do endividamento excessivo e a falta de recursos no momento da emissão, e a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. As críticas, isso não sou só eu que estou dizendo não, tá? É de comum entendimento de que é possível que isso tudo faça parte de um projeto de uso populista, né, do capital eleitoral, né, dos trabalhadores, né, em relação ao dinheiro que eles mesmos já acumularam ao longo dos anos. A justificativa do governo é reduzir a inadimplência e estimular consumo, sem gasto fiscal direto. Aquela velha máxima do governo Lula de ficar injetando dinheiro na economia achando que isso vai resolver, né? Histórico do FGTS. Criado como proteção compulsória para trabalhadores sem cultura de poupança. Isso aqui é Brasil, gente. Aqui a galera não guarda dinheiro, tá? Mas que as pessoas estão investindo mais em bolsa de valores, em investimento de renda fixa, a maioria do brasileiro não guarda dinheiro. Se você mexe na reserva dele, complica, né? Possível impacto no futuro: crise de crédito, família sem fundo de garantia e alta inadimplência. Previsão de alcance: até 19 milhões de trabalhadores e, acredite se quiser, até 120 bilhões de reais em créditos nos próximos anos. É uma bomba nuclear, né? Massa crítica: 56% dos contratos foram feitos por trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Então vamos dizer aí na faixa de 3 mil reais. E se você pega esse valor e acha 35%, que é o máximo, né, de comprometimento da renda do empregado, vamos fazer a conta aqui. Quanto é que dá 35% de 3 mil? Vamos lá. R$1.050. O que isso significa? Vamos lá. Um trabalhador que ganha 3 mil reais por mês e já é descontado R$1.000, vamos arredondar, R$1.000 na largada do salário dele. E aí depois vem os descontos. 3 mil menos R$1.000 menos, vamos botar 350 de descontos, tá? Em folhas de pagamento. Dá R$1.650 que ele tem disponível para gastar. Quanto é que tá o aluguel aí na tua região? Aqui no Rio de Janeiro é difícil você encontrar alguma coisa aí abaixo dos R$1.000, né? Difícil achar uma coisa. Vamos botar R$1.000, vamos botar um valor em médio aí, né? R$650. Vamos lá. Quanto é que você gasta de mercado todo mês? Quanto é que dá o mercado da sua casa aí? Você acha que R$650 dá pra fazer o mercado? Você acha que você consegue pedir um Uber com o dinheiro que sobra? Como é que fica a tua vida? Então, esse é o problema. Será que é melhor você deixar a dívida que já tá lá com o banco e tentar melhorar ela, a forma de pagamento, e juntar dinheiro e pagar ela e não comprometer a tua renda mensal? Ou é melhor você comprometer a sua sobrevivência para manter tudo em ordem? Como é que tá o mercado na sua região? Eu não sei como é que tá na tua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro parece que a gente só come bacalhau, mas a verdade é que tudo tá muito salgado por aqui. As coisas não estão fáceis. Esse é um dos principais problemas, tá? Mas vamos seguir aqui. Então eu pergunto, quem é que está lucrando com isso tudo? De um lado estão os bancos, né? Que, como eu já disse, eles estão conseguindo que pessoas paguem as suas dívidas atrasadas com o valor original, né? Sem que eles negociem. E também já estão conseguindo entregar um novo produto, vender, né? Porque o banco, ele ganha dinheiro com isso, ele está entregando, está vendendo esse empréstimo com uma garantia certa, com baixíssimo risco. Então, o banco não é muito bom. E do outro lado está o governo. Por quê? Porque ele está ganhando capital político. Ano que vem é ano de eleição. O governo já falou que quer mexer no imposto de renda. Será que isso vai dar certo? Mas o foco desse vídeo é justamente esse empréstimo aqui, né? Então, se tem o banco e o governo lucrando, quem é que está pagando essa conta?
Me responde nos comentários, porque eu acho muito estranho a pessoa passar anos juntando dinheiro e o dinheiro que é dela, ela dá como garantia para pegar um dinheiro mais caro. Muito estranho isso. Eu não consigo entender a lógica financeira por trás disso. Tem situações que vale a pena, a gente vai falar disso, mas é estranho. O governo anterior, ele liberava o saldo da pessoa, o saldo do FGTS, que a pessoa já tinha, parcelava isso para que injetasse dinheiro na economia, mas sem aumentar a inflação, porque ele não está imprimindo dinheiro, ele está fazendo que a pessoa resgate o dinheiro que já é dele. Então o dinheiro só está mudando de lugar, ele não está imprimindo mais dinheiro. Com esses empréstimos aqui, está injetando mais dinheiro além do que já existe, entende? Porque a pessoa vai receber um dinheiro novo para pagar o banco e ela tem a reserva dela no FGTS, que está lá ainda. Então, o que era um dinheiro, agora são 2 dinheiros, né? Outro problema, né? O governo está desesperado pela aprovação da população brasileira. E aí ele distribui garantias como quem dá biscoito a cães. Mesmo assim, a popularidade do governo agora, com o fechamento de março, continua derretendo. E aí eu fico imaginando o Lula lá na reunião dele, né? Vamos botar dinheiro na economia, assim que a gente resolve botar dinheiro na economia, como quem está tentando apagar fogo com gasolina. Será que ninguém consegue ensinar o Lula como é que funciona a inflação? E o efeito bola de neve? Um monte de gente pedindo esses empréstimos e comprometendo o futuro delas. A galera já está sofrendo já com depressão. Será que o corte do teu salário na largada, descontando vale, inclusive, muita gente pede vale ao longo do mês, será que isso vai fazer bem para tua saúde mental? E aí tem outro problema também, né? Agora, os bancos já sentiram o cheiro do FGTS. Eles já conseguem chegar bem pertinho, né? Essa reserva gigante que existe por um motivo. Então eles já sentiram o cheiro, né? Cheirinho de dinheiro, cheirinho de garantias, né? Ou seja, tem sangue na água e os tubarões estão vindo. Começa assim, a gente coloca 10% do fundo de garantia. Assim como lá no passado, era 10% de imposto de renda, era só um pouquinho durante a guerra. Aquele pouquinho ficou e foi se alastrando. Hoje é 27,5%. Então, assim, aonde é que vai chegar essa reserva, essa garantia sobre o fundo de garantia? Hoje é 10%. O que será no ano que vem? Sabe o que acontece? Eu tenho medo de, por exemplo, sabe quando você tá com conta virada no banco e fica desesperado para ninguém fazer Pix nessa conta, que senão o banco vai lá e pega o dinheiro? Aconteceu contigo já? Conhece alguém que já passou por isso? Pois é, e se você tiver endividado e aí você tá empregado e aí o empregador começa a colocar fundo de garantia lá e depositar os 8% lá de fundo de garantia mensal na sua conta? Será que vai chegar um momento em que o banco vai ter acesso a esse dinheiro? Tem que pensar nisso também. Abriu a porteira. Será que vão deixar a boiada passar? Ah, mas Rafa, eu já pedi, agora eu tô arrependido. O que eu faço? Você tem 7 dias para se arrepender. Esse projeto tem essa vantagem. Após ele ter sido contratado, tem 7 dias para você poder desfazer tudo sem as consequências ou penalidades de multa ou juros. E é só você devolver o dinheiro e tá tudo certo, tá? É um prazo curto, né? Para uma consequência tão longa, mas é um prazo. Outra coisa que me chama a atenção é que eu vejo uma bomba relógio e eu tô ouvindo um tic-tac bem alto no meu ouvido, que é o impacto convergindo dessa injeção de dinheiro, o aumento da inflação, a falta das reservas que as pessoas terão no futuro, caso elas sejam demitidas, e o aumento exponencial das inteligências artificiais no mercado de trabalho. Então tem vários empregos, vários postos de trabalho que estão sendo gradativamente substituídos por automações, por inteligências artificiais. Um exemplo, um dia desse liguei para Claro e nunca fui tão bem atendido. Eu não falei com ninguém, só falei com uma inteligência artificial. E eu prefiro ser atendido por ela de novo. Vai chegar um momento em que a gente não vai querer mais falar com uma recepcionista para reservar um lugar, né, para reservar um atendimento no salão de beleza, um restaurante. A gente vai querer que a reserva seja feita de forma automatizada, para não ter que lidar com o humor da pessoa. Vai ter um momento em que as pessoas vão ter que mudar as funções dela para poder gerenciar as IAs. O meu receio é que tudo isso aconteça no mesmo momento, aqui no Brasil. Já tem uma tendência enorme de não investir em tecnologia nem em capacitação, né, no mercado de trabalho. Então, o que vai acontecer se isso tudo acontecer no mesmo momento, sabe?
Isso é o que mais me preocupa dessa série de ações desmedidas do governo. Imagina, tem empresa grande aí que manda 100, 200, 300 pessoas embora uma vez só. Imagina essa galera toda sem rescisão, sem multa rescisória. Como é que faz? Recebe ali, pode até receber o seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego é um valor muito baixo. Você não consegue segurar as contas da casa com seguro-desemprego. Você consegue fazer o básico ali, mas vai se enrolar. E vai conseguir outro emprego? Até você se ajustar, até você se adaptar? Entende? A minha preocupação é que tudo isso aconteça no mesmo momento. Mas aí eu disse lá no vídeo, lá no início do vídeo, né? Tem vantagem. Tem sim vantagem. E quando é que vale a pena você contratar esse empréstimo, né, do trabalhador, esse crédito do trabalhador? Muitas pessoas caíram, já morderam a isca do empréstimo consignado. Inclusive tem gente que já tem que cair um golpe que tá aí com o salário amarrado todo mês. Mas tem muita gente que já tem uma parcela do salário a menos quando recebe ali o dinheiro na conta. Essa galera pode estar pagando juros muito altos. E aí esse empréstimo do governo, que na verdade quem consegue são os bancos, né? Inclusive bancos privados, em sua grande maioria. Esses empréstimos nesse projeto costumam ter o crédito mais barato, né? Então isso permite que você possa trocar uma dívida por outra. Se eu não me engano, em junho, nesse ano ainda vai ser liberado a portabilidade. Aí você vai conseguir mudar. Não sei se já está liberado isso, se eu não me engano. Se eu não me engano, vai ser só em junho. Mas vai ter uma portabilidade que você vai poder transferir um empréstimo antigo caro para um empréstimo mais barato, né? Então, nessa situação, vale a pena. Outro momento também, por exemplo, se tem financiamento de carro. Às vezes você tem um financiamento, algum bem, que se você deixar de pagar, eles vão te tomar, né? E aí é importante que você, talvez se você quitar, às vezes vale a pena, né? Os juros podem valer a pena, você quitar com o dinheiro desse empréstimo aqui. Talvez não, talvez os juros do financiamento sejam menores, aí você tem que fazer a conta aí. Mas uma outra coisa também, se tiver um empréstimo que está pagando, né, que tem um juros muito alto, pode ser uma boa para você. Você vai estar trocando por uma dívida mais barata, entende? O problema é que muita gente vai pegar esse empréstimo porque estão desesperados por dinheiro. E tem gente que é viciada em alguma coisa, que está achando que vai resolver o problema com dinheiro, que problema financeiro não se resolve com dinheiro, se resolve com educação financeira. Essas pessoas, em sua grande maioria, não vão saber usar esse crédito, tá? Mas todo um empréstimo, sabendo ser bem contratado, pode ser muito útil. Até porque o desespero do cliente, do endividado, reluz a ouro para os banqueiros, né? Esse desespero todo é muito valioso. Já é de uma forma fácil mesmo, né? Você já baixa o aplicativo, já vê lá o leilão reverso, todo mundo te oferecendo lá um monte de opção e é muito rápido, então, entendeu? E de forma automatizada, né? A contabilidade já consegue essa informação automatizada via rede social, então isso é bem delicado. Sabe, eu tenho escutado muito aí qual é o limite do humor. Mas talvez uma pergunta melhor a se fazer nesse momento é qual é o limite do humor sádico dos homens de poder desse país? Até onde vai o escárnio travestido de política pública? E o pior, e mais importante, até quando estamos dispostos a tolerar tudo isso calados? Eu sou Rafael Almeida, contador, consultor, ajudo pessoas e empresas a se desenvolverem. Se você estiver precisando de uma consultoria, mentoria ou de um contador, os links estão aqui na descrição. É isso, pessoal. Fico por aqui. Forte abraço e até mais.